Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Muito prazer em conhecer todo mundo. Eu sou o professor João, aqui da Fox Vestibulares. Sou professor de História e hoje vamos ter uma aula especial discutindo a história do Brasil a partir da análise de todas as 7 constituições que o nosso país já teve ao longo aí de toda a sua história independente, tá bom? Então nós vamos estar vamos fazer uma discussão do contexto histórico, avançando ao longo desses períodos históricos, para de fato fazer uma viagem no tempo, discutindo constituições que vão desde lá do Império, a primeira, de 1824, até a Constituição atual do Brasil, chamada Constituição Cidadã, como ela foi conhecida, de 1988. Sempre estando atento tanto para o contexto histórico que cercava ali a elaboração dessa Carta Constitucional, como também trazendo alguns dos pontos específicos da legislação para tentar entender como que funcionava de fato a política do país naqueles períodos, tá? Então venham comigo que vamos fazer justamente essa grande jornada no tempo, essa viagem através da história do Brasil, passando por contextos diferentes e estudando de modo específico as suas cartas constitucionais. Tá legal, pessoal? Essa é a ideia geral da aula e nós vamos então dividir em 7 blocos diferentes, cada um falando de uma constituição específica, tá bom? Sempre atentos ao contexto histórico e às legislações específicas que compunham essa Carta Constitucional, os pontos legais e políticos mais importantes, tá? Mas antes de começar, essa chamada discussão das constituições de modo específico, eu trouxe para vocês, para a gente completar aqui uma linha do tempo, porque eu queria saber se vocês têm ideia, de quantas, não só de quantas, mas de quais foram e de em quanto tempo que essas constituições funcionaram no Brasil, Completando essa linha do tempo das constituições, a gente consegue ter aqui uma ideia melhor, de quais foram as mais longas, de quais foram as mais curtas, e a gente já consegue antecipar um pouco do que a gente vai discutir ao longo aí de toda essa aula de hoje, tá legal? Então, para começar essa linha do tempo, a gente começa marcando de fato, os pontos externos, os pontos extremos, na verdade. Então, a gente vai começar contando da independência do Brasil, lá em 1822, e nós vamos até o ano atual. Não sei quando você está vendo essa aula, mas estamos gravando em 2022. Então temos aqui 200 anos de história de um Brasil independente, tá? E ao longo desses 200 anos, vamos começar a completar, essa linha do tempo com todas as constituições que o Brasil já teve. Beleza, galera? Começando então pela primeira delas. Logo depois da independência, como eu já antecipei, é a Constituição do Império Brasileiro, Constituição imposta por Dom Pedro I, que foi implementada no Brasil no ano de 1824. Tá? Então, nossa primeira Constituição brasileira, ainda no período monárquico, ainda no Brasil imperial, foi implementada em 1824. Vamos agora para a próxima. Vocês sabem quando é que foi? Já adiantando para vocês que essa de 24 é a que teve a maior duração no Brasil, tá? Depois dela, nenhuma foi tão duradoura, teve tanto tempo funcionando, legalmente aqui no Brasil, porque a próxima que veio depois dela é de 1891, logo após a proclamação da República e o fim do regime imperial no Brasil, tá? Então, essa aqui é a nossa primeira Constituição republicana, tá? Do Brasil agora como uma república, não mais como uma monarquia. Uma vez que começa a república, galera, a sucessão de constituições vai ser um pouco mais forte, tá? A troca de textos constitucionais pelos outros vai começar a ser cada vez mais intensa, acompanhando também, essa história política do Brasil, sempre marcada por tomadas de poder, revoltas, golpes, tá? Então, revoluções também. A gente vai ver que à medida que o período republicano vai avançando, essa alternação na Constituição vigente vai sendo cada vez mais forte. Então, para já adiantar para vocês, a próxima Constituição, após a de 91, vai ser a primeira do século XX, que foi implementada em 1934. Já no governo Vargas, já durante essa chamada Era Vargas. Essa Constituição de 34, para adiantar para vocês, ela foi uma das mais democráticas até então no Brasil, tá? Ela concedia direitos trabalhistas, por exemplo, ela tinha ali uma legislação mais democrática, tá? Menos autoritária, podemos dizer assim. Mas, infelizmente, ela durou muito pouco.
ela é a Constituição brasileira com menos tempo de vigência, porque logo 3 anos depois, Getúlio Vargas deu um golpe e instaurou o Estado Novo no Brasil. Com o golpe do Estado Novo, veio também uma nova Constituição, agora em 37, beleza? E já para adiantar, com o fim desse Estado Novo, vamos ter a nossa quinta Constituição agora, de 1946. Vocês podem ver, né, que no intervalo aqui de 12 anos, tivemos 3 Constituições em sequência. O que isso mostra pra gente? Né? O que a gente consegue entender sobre isso? Uma Constituição é o texto base que orienta a política de um país, no caso do Brasil. Tá? Quanto mais instável politicamente esse país, quanto maiores são as trocas de governo, as trocas, né, de modos de grupos políticos no poder, maior vai ser a alternância entre textos constitucionais. Beleza? Então, essa sucessão muito rápida de 3 constituições em 12 anos indica pra gente que a política do país estava no período instável. E, de fato, foi um período de uma revolução em 30, depois o golpe de Vargas em 37, depois uma renúncia forçada pelos militares em 45. Tá? Então, aqui, nesse intervalo de 12 anos, quando a gente olha para isso e vemos 3 constituições em sequência, a gente tem que perceber que foi um período ali, né, de um período muito confuso, né, com muita instabilidade política. Beleza? Para adiantar então para vocês, né, para continuar marchando aqui nessa nossa história, nessa nossa linha do tempo constitucional, dizendo assim, a gente marca que a próxima carta, depois, né, do fim do Estado Novo, depois da de 46, vai ser em 1967. E vocês sabem já de cabeça como que estava a política no Brasil nesse período? Né? Em 67, o Brasil vivia, né, durante o chamado regime militar, os 21 anos de governo dos militares no poder, né, onde os nossos presidentes foram uma sucessão de generais que governavam o Brasil. Tá? Então, a Constituição de 67 é a única implementada pelos militares durante o seu governo. Tá bom? E para chegar finalmente na Constituição atual e na que nós temos nos dias de hoje, tá? Nós chegamos no ano de 1988. Vocês sabem qual que é o marco geral dessa Constituição de 88? A ideia, né, é que ela recuperaria alguns dos direitos e algumas das garantias que tinham sido perdidas durante o governo militar. Um governo com marcas de censura, com marcas de autoritarismo, com marcas de perseguição política. Por isso que o período que vem logo depois, o período que tem com a Constituição o seu momento mais alto, mais elevado, esse período nós chamamos de redemocratização. Então a Constituição de 88 é o símbolo máximo desse período de redemocratização, de volta de uma política verdadeiramente democrática no Brasil. Tá? E por ser uma Constituição que pela primeira vez, né, vai olhar para minorias, por exemplo, que tinham sido excluídas durante muito tempo, a gente sabe, né, que a causa indígena, os direitos das mulheres, os direitos de outros grupos sociais são contemplados nessa Constituição, o fato dela ser a Constituição com maior amparo em seguridade social e assistencialismo social também, faz com que ela seja considerada, tem esse apelido, né, como a gente chama hoje em dia, de Constituição Cidadã. Beleza, galera? Então, essa Constituição é a que nós temos até hoje, tá? Então, desde Vargas, ela já está sendo uma das mais longas aqui no Brasil e a gente espera que ela continue valendo por muitos e muitos anos. Beleza, gente? Então, esse aqui, tá, vai ser um apanhado geral para vocês terem uma ideia, né, dos intervalos de tempo, de como que essas constituições vão se sucedendo umas às outras, tá? E a gente tem que sempre chamar a atenção, né, que o período mais longo que uma Constituição ficou em vigência foi a Constituição de 24, que marcou a vida de todo o Império Brasileiro. Tá? E lembra que eu perguntei para vocês? Quando a gente vê 3 Constituições em sequência, isso diz para a gente que o período foi muito instável politicamente. Quando a gente olha aqui para a Constituição do Império, a gente tenderia a pensar que foi mais estável, certo? De fato, foi um período, né, com algum nível de estabilidade mais elevado, mas a gente não pode esquecer que diversas revoltas aconteceram também, que diversas lutas políticas também aconteciam. Mas o poder imperial, o poder real, conseguiu sufocar essas revoltas e conseguiu se manter no poder até o golpe que derrubou a monarquia. Tá? Então esse foi aqui o nosso apanhado geral
para conseguir discutir, né, de maneira mais completa essas constituições, para a gente conseguir olhar um pouco para como que elas vão se sucedendo, para conseguir ter aqui algumas marcas, né, período imperial, período republicano, era Vargas, regime militar, redemocratização, tá? Olhando assim, a gente consegue olhar essa história do Brasil, destacando alguns dos pontos principais e vendo, né, períodos de instabilidade e períodos de estabilidade, com base no poder político e com base na criação de textos constitucionais. Beleza, gente? Então, essa foi a introdução da aula, tá? E agora nós vamos começar a discutir com maior minúcias como que foram essas constituições, como que foram os contextos que levaram às suas implementações e quais eram as principais características dessas cartas. Tá legal? Então vamos começar pela primeira, Constituição de 24. Já antecipei para vocês que ela foi aplicada no Brasil logo após a independência. Então, o primeiro ponto do contexto que nós temos que destacar é o fato de que o Brasil era um país recém-independente. Tá? Quando você finalmente consegue romper os laços políticos com Portugal, você, como uma nova nação agora, precisa de uma Constituição própria, certo? Antes, a política do Brasil não tinha um conjunto de leis próprios, eles eram colonizados, o Brasil era colonizado por Portugal. Tivemos ali um breve período que a família real portuguesa veio para o Brasil, tá? Então Rio de Janeiro e essa América portuguesa vai virar a capital desse Império Português, mas o Reino Português, o Império Português também não tinha uma Constituição própria, tá? Então, quando o Brasil finalmente vira independente, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer, uma das primeiras medidas políticas a serem implementadas é a elaboração de um texto constitucional próprio, né, que marque essa independência brasileira e que diferencie a sua política da política portuguesa. Tá? Então, o contexto primeiro, tá, dessa Constituição era a necessidade de finalmente ter um país independente, de ter um conjunto de leis próprias que, né, ordenassem e coordenassem a vida aqui no Brasil. Tá? Então, esse é o contexto maior, mais amplo, digamos assim, e de modo mais específico, nós temos que ter atenção na criação de uma Assembleia Constituinte em 1823. Então, o Brasil, em 22, ele se torna independente. Um ano depois, uma Assembleia Constituinte ela é convocada por Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, para elaborar um texto constitucional. Então, idealmente, né, no primeiro momento, essa Constituição de 24 seria elaborada por um conjunto de deputados e senadores constituintes que, né, ali, por meio das suas decisões políticas e dos debates, tá, eles iam acabar escrevendo esse texto constitucional. O que aconteceu de fato? Não foi a Assembleia que elaborou a Constituição. Nós temos que, de fato, Dom Pedro I, com medo de que a Constituição elaborada pela Assembleia tentasse limitar os seus poderes, Dom Pedro dissolve a Assembleia Constituinte. Tá bom? Então, essa Assembleia Constituinte, ela, por mais que ela tenha sido de fato elaborada, poucos meses depois, ela é dissolvida pelo imperador. Ou seja, Dom Pedro, com esse ato, ele já dá indícios de que ele vai ter uma tendência de autoritarismo no seu governo. Certinho? Né? Autoritarismo no sentido de que ele não vai querer dividir o poder com uma Assembleia, com o Poder Legislativo, que ele não vai querer que a Constituição limite seu poder. Ele vai querer que a Constituição amplie, tá, as possibilidades que ele tem de ordenar e de mandar, de fato, na política do Brasil. Então, esse é o contexto mais geral, digamos assim. Um país recém-independente, precisando ali, né, de uma construção de leis e de uma legislação política própria, e um imperador que dissolve a Assembleia, que tenta limitar o seu poder. Uma vez que a Assembleia é dissolvida com o uso das armas mesmo, né, são os soldados que invadem a Assembleia, prendem alguns dos constituintes, inclusive, outros são exilados, tá? Com essa demonstração de força e de violência do imperador Dom Pedro I, já fica um pouco claro para todo mundo que ele vai ter ali algumas tendências autoritárias que vão estar presentes na Constituição, que é outorgada um ano depois. Quando a gente fala de Constituição outorgada, a gente quer dizer que ela é imposta de cima a baixo. Então, o poder político do período, né, ele elabora sem consulta com outras instâncias do poder. Então, não é uma assembleia que se reúne, que debate, né, que faz emendas, que vai a voto, que tenta achar um consenso. Não. É o imperador,
junto ali dos seus principais assessores políticos, que elabora um texto que é imposto à sociedade. Por isso que ela tem esse apelido de Constituição outorgada, né? Que a gente pode ter como sinônimo Constituição que foi imposta, beleza? Não foi fruto do debate, foi fruto da imposição autoritária e violenta do imperador Dom Pedro I. Tá legal? Então, essa é a Constituição de 24 e a gente vai discutir agora algumas das principais marcas políticas que ela trouxe para o Brasil. Em primeiro lugar, é importante ter em mente, tá, que por mais que a Constituição ela delibere sobre diversas características políticas do Brasil, não há menção alguma à situação dos escravizados, que naquele período representavam uma parcela significativa da população brasileira. Então, antes de falar do que a Constituição de fato fala sobre o Brasil, do que ela coloca, do que ela traz de legislação, é interessante estar atento para o que ela silencia, sobre o que ela silencia. E nesse caso, é gritante para a gente o silêncio dela sobre a situação das pessoas escravizadas. Quando a gente vê, né, que não há qualquer tipo de lei na Constituição que regule a situação de pessoas em trabalho escravo, a gente já pode imaginar que esse trabalho escravo ele não era competência legal do imperador. Cada proprietário ia cuidar das pessoas que trabalhavam para ele de maneira forçada, como essa pessoa quisesse, tá? Como esse proprietário quisesse. Então, eram os donos dos escravizados que podiam decidir sobre punições, que podiam regular a jornada de trabalho. Não havia ali qualquer tipo de ação governamental falando, legislando, né, sobre essas pessoas, tá bom? Então, antes de falar desses pontos, vamos falar sobre os silêncios. Lembrando que os escravizados, nesse período, eram uma parcela significativa da população do Brasil, tá bom? Eles eram vistos, então, como praticamente sub-humanos. Eles não tinham direitos, eles não tinham qualquer tipo de representação legal no país, tá? Então, agora, passando, né, desse silêncio que grita, que a gente pode chamar assim, tá? Vamos falar agora de alguns dos pontos que essa Constituição traz pra gente como principais para o Brasil. E aí, em primeiro lugar, a gente bota o fato de que o catolicismo vai ser considerado a religião oficial do país. Em que sentido religião oficial? Tá? Outros cultos eles eram permitidos, mas só poderiam ser feitos de maneira privada. Então você não poderia, por exemplo, abrir uma sinagoga no Brasil, não poderia ter uma mesquita, não poderia nem mesmo praticar o cristianismo protestante. Tá? Então, de modo público, né? Você não podia ter ali, né, igrejas e templos de outras religiões ou de outras religiões mesmo, tá? Então o catolicismo era a única religião no Brasil que poderia ser praticada de forma pública, tá? Você podia ter, de fato você tinha, diversas igrejas, você vai ter bispos, você vai ter padres, tá? Então você de fato ali tem o catolicismo como a única religião sendo praticada no Brasil, nas ruas, né? Sem ser ali escondida nos seus aposentos, nas casas das pessoas. Além disso, tá? Como contrapartida, pela garantia de que no Brasil inteiro somente o catolicismo seria praticado, né, de modo oficial, Dom Pedro I ele vira o líder do catolicismo no Brasil. Tá? Então, como assim o líder? Né? Ele tinha o poder de apontar e demitir bispos, né? Tinha uma relação ele quase de um funcionário público da Igreja Católica, e qualquer determinação que viesse do Papa, do Vaticano, antes de ser aplicada no Brasil, tinha que ser aprovada por Dom Pedro I. Tá? Então, isso vai criar essa relação ali, né, muito forte entre religião e política ao longo de todo o Império Brasileiro. E aí vocês podem me perguntar uma coisa. Ora, João, será que todas as religiões, de fato, você podia praticar desde que fosse em casa? Será que não tinha proibição? Será que não tinha algum tipo de repressão? Será que os escravizados, por exemplo, podiam praticar o candomblé? Boa pergunta, gente. E a resposta é óbvio que não, tá? Religiões de grupos subalternos, religiões de grupos marginalizados também eram fortemente perseguidas. Não havia permissão de que escravizados, ou até mesmo de que negros libertos, que já haviam muitos nesse período, pudessem praticar as suas crenças de matriz africana em paz nos seus aposentos. Tá? Então, por mais que, teoricamente, qualquer culto pudesse ser praticado de modo privado, de fato, nós vemos que houve sim uma forte perseguição para os cultos religiosos de grupos subalternos, de grupos marginalizados pela sociedade. Tá bom? Além disso, tá? Já botei até em negrito para vocês verem que é um dos pontos principais dessa Constituição.
o fato de que o voto era censitário e indireto. O que é voto censitário? Voto censitário, a gente tem que sempre pensar, tá? Fazer uma associação imediata em que vota quem tem dinheiro, vota quem tem grana, tá? Para você poder votar nas eleições, você tinha que ter uma renda superior a 100 mil réis, tá? Então, enfim, para você participar da política, só se você fosse membro da elite, beleza? Então, não tem aqui uma ideia ainda de sufrágio universal que nós temos hoje em dia, né? Que esse valor de que quanto mais pessoas puderem votar, melhor para a nossa democracia, melhor para a nossa política, melhor para o nosso governo. A política nesse período ainda é fortemente controlada, fortemente elitista e muito excludente, tá bom? Além do fato do voto ser censitário, você ter que ter ali um nível de renda, né, elevado para conseguir participar, o voto era indireto. Mesmo você sendo um membro da elite, você não votava diretamente no seu candidato. Você votava num grupo de pessoas e eles sim iam eleger o seu candidato, tá? E essa progressão ali, né, de hierarquia política, quanto maior o cargo, quanto maior o cargo político de fato para o qual você concorria, maior a necessidade de dinheiro, maior a necessidade de renda, tá bom? Então era uma política ali com uma hierarquia, quase que uma pirâmide mesmo. Quanto mais alto o cargo que você quisesse almejar, mais dinheiro você precisava. Qual que era a ideia por trás disso, né? A ideia era uma ideia que ainda hoje no Brasil ela existe com menos força, tá? Mas alguns círculos de elite, principalmente, ainda acreditam que só a elite é capaz de governar o Brasil. Só a elite, ela sabe o que é melhor para o país. O povo é ignorante, o povo ele é analfabeto, o povo não sabe o que é melhor para ele próprio. A política, então, de acordo com essa linha de pensamento, tem que ser controlada pelos poderosos. Só os poderosos, que são os cultos, que têm conhecimento, tá? Que têm dinheiro, que de fato são aqueles que podem tomar as rédeas do Brasil nas mãos. Tá bom? Então, por mais que hoje, né, nós tenhamos essa ideia de sufrágio universal, que o voto, né, qualquer pessoa acima de 18 anos, com algumas pouquíssimas exceções, pode votar, a gente vai ter que, naquele período, a política era muito controlada. Beleza? Além disso, né, uma coisa interessante aqui para vocês. O voto dos analfabetos é permitido, tá? Aqui, fazendo uma pequena correção aqui, tá? Voto dos analfabetos é permitido. E o que isso diz pra gente? Como é que a Constituição, que bota um voto tão elitista, permite aos analfabetos votarem? A ideia é a seguinte, galera. O analfabetismo era tão disseminado no Brasil que mesmo membros das elites não eram também letrados. Mesmo uma pessoa com nível de renda altíssimo nesse período no Brasil podia não saber ler e escrever. Então, se você proíbe o voto dos analfabetos, você acaba proibindo também o voto de pessoas muito ricas, muito poderosas, que você tem interesse de permitir essa participação política, tá bom? Então, esse voto dos analfabetos, nas próximas constituições, ele passa a ser proibido, mas num primeiro momento ainda está permitido, ainda está legalizado. E além disso, a gente consegue ver aqui alguns pontos, né, de nomeações, alguns cargos para os quais não havia voto. Cargos que o próprio imperador nomeava individualmente, tá? Então, membros do Senado vitalício eram nomeados pelo imperador, tá? Um conselho de Estado, que seria praticamente o círculo mais íntimo de assessores, né, os ministros, por exemplo, e os presidentes da província, que seriam espécies de governadores, tá? Então, são 3 cargos para os quais não há voto, 3 cargos para os quais existe apenas indicação direta do imperador. E, por fim, talvez o mais importante, tá? Por último, mas não menos importante, chamado poder moderador. O que é esse poder moderador, galera? Vamos lá. A política naquela época, a política até hoje, tinha uma divisão entre 3 poderes. Poder legislativo, né, quem elabora as leis. O poder executivo, quem de fato executa as leis. E o poder judiciário, que julga, né, os outros poderes, que fiscaliza e julga os poderes. Né? Então, essa era a ideia de que você não ia deixar nenhum líder de governo com poder demais. Haveria um equilíbrio entre esses 3 poderes, os 3 se fiscalizando e os 3 contribuindo para uma melhor continuidade da política do país. Essa era a ideia, né, da moda, digamos assim, na época, uma ideia liberal que vinha ali dos últimos séculos e que até hoje no Brasil ela tem vigência. Tá? Na Constituição de 24, o imperador Dom Pedro I ele inventa um mecanismo novo. Ele inventa o chamado poder moderador, que permite ao imperador moderar os outros poderes, ou seja, intervir nos outros poderes quando ele quiser.
ele pode mudar o julgamento de algum juiz, por exemplo, ele pode demitir juízes, magistrados e deputados também, ele pode interferir na elaboração de leis, tá? Então, com o poder moderador, o imperador passa a ter a prerrogativa de intervir nos outros poderes quando ele quiser. E esse poder moderador, vai ser a marca maior do autoritarismo e do poder centralizado durante o Império Brasileiro. É com esse poder moderador, é com essas nomeações que o imperador pode fazer, e é com essa política totalmente elitista que fazem com que o imperador seja uma figura com poder autoritário e centralizado. Tá? Por isso também que essa é a Constituição que dura mais tempo. É uma Constituição que dá muito poder na mão, primeiro de Dom Pedro I e depois de seu filho Dom Pedro II. Esse sim que vai ser imperador ali durante longos anos, vai ser o governante brasileiro a governar durante mais tempo. Tá bom? Então, essa Constituição de 24, as duas coisas que a gente tem que ter mais em mente é que ela tinha um sistema de voto baseado na renda e que ela permitia ao imperador intervir nos outros poderes quando ele quisesse. Tá legal? Vamos agora para a próxima. Vamos então para a segunda Constituição do Brasil independente, agora já durante o período republicano. Tá? A Constituição elaborada em 1891. Beleza? Qual o contexto então, que a gente tem aqui? É o contexto de crise do Império e de proclamação da República. Tá? O Império chega ao fim com diversas pequenas crises que vão se somando e vão chegando, eventualmente, à derrubada do poder numa aliança de setores militares com um grupo civil de republicanos. Tá bom? Parte dessa crise do Império tinha uma relação com uma crise religiosa também. Aquela situação de Dom Pedro II ser o grande chefe do catolicismo no Brasil tinha entrado em choque com algumas determinações vindas da Igreja Romana lá no Vaticano. Tá? Então, essa relação entre Igreja e Estado no Brasil estava desgastada, assim como estava a relação entre política, entre poder e os militares. Tá? Os militares, então, eles, depois de terem uma participação determinante na Guerra do Paraguai, eles passam a se organizar como um grupo político, um grupo desejoso de maior participação na política do Brasil. Tá? E eles, eventualmente, se unem ali com o setor civil de republicanos e dão um golpe que derruba o imperador Dom Pedro II e bota o Marechal Deodoro da Fonseca no poder como primeiro presidente do Brasil republicano. Tá? Esse golpe que entrou para a história como a proclamação da República, tentando melhorar um pouco, tentando exaltar um pouco mais o movimento. Tá? Então, o contexto geral é esse. É o contexto da troca de poder. O contexto da troca não só de poder, como do sistema político do Brasil. Passando de uma monarquia para agora uma república. Tá? E não só uma república, como uma república federativa. Como assim federativa? Né? O nome do Brasil hoje em dia é República Federativa do Brasil. O nome completo, digamos assim. Tá? República Federativa do Brasil. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o Brasil é uma entidade política que se divide em federações, em entes federativos, digamos assim, em estados, é o nome que a gente dá hoje. Tá? Então, é um país dividido em pequenos estados, cada estado vai ter a sua própria autonomia. Esse nível de autonomia vai variar de estado para estado, vai variar ao longo do tempo também, mas a ideia é que os estados brasileiros passem a ter maior autonomia decisória. Então, a gente vai ter hoje em dia, por exemplo, tem assembleias legislativas locais, a gente tem orçamento municipal, orçamento estadual, Cada estado tem direito, tem a prerrogativa de decidir algumas coisas sobre a própria vida, tá? No Império, o governo era mais centralizado e Dom Pedro I tinha maior autoridade para intervir nesses estados e nesses municípios, tá? Então, esse fato de ser uma república federativa marca essa descentralização do poder entre os diferentes estados, pelo menos na teoria. Lembra que eu falei que deu basicamente ali uma treta entre Dom Pedro II e as ordens que vinham do Vaticano? Com isso, a República Federativa do Brasil vai se considerar um Estado laico, beleza? Então, de novo, em teoria, há uma separação entre o catolicismo e o poder político do Brasil, a República do Brasil. Não há mais uma religião oficial. Peço perdão, galera. Não há mais uma religião oficial. Vamos ter agora diversas religiões com a permissão, em teoria, de prática tanto privada quanto pública. Tá bom?
Mas por que eu estou martelando aqui em teoria? Porque vocês sabem que a perseguição aos cultos e às práticas religiosas de grupos subalternos, nesse caso aqui explicitamente dos ex-escravizados, lembrando também que a proclamação está fortemente relacionada à abolição da escravidão no Brasil, tá? A abolição essa que não foi contemplada com programas sociais, programas de amparo aos ex-escravizados, né? A grande parte da população negra do Brasil. Essas pessoas tinham, assim, a sua religião perseguida, a sua religião reprimida também. Tá legal? Então, o Estado laico para só alguns. Além disso, né, há uma separação dos três poderes, em princípio, pelo menos, não há mais a continuação do chamado poder moderador. Beleza? E aqui, talvez o ponto mais importante dessa Constituição, e que vai ser importante ao longo de toda a chamada Primeira República, tá? Antes da chegada de Vargas no poder, é o fato de que o voto aqui era aberto, né? Hoje, não sei se vocês já são maiores de idade, não sei se vocês já votaram, já participaram de eleições no Brasil, mas o voto no Brasil é secreto. Você vai lá na cabine, ninguém vê em quem você vota. Se alguém vir, inclusive, né, isso é um problema, seu voto vai ser, enfim, pode ser invalidado até, tá? Você vai ser punido como crime eleitoral. O seu voto é secreto. Teoricamente, você não poderia nem falar para os outros. Durante a Primeira República, o voto era aberto, ou seja, quem estava ali, né, os mesários da época, digamos assim, viam em quem todo mundo votava. Você assinava a votação, tá? Com o fato do voto ser aberto, isso abre muita possibilidade para uma manipulação de votos e o uso da força, né, para tentar influenciar no resultado das eleições. Então, por exemplo, se o voto é aberto, você tem um recibo de quem você votou, tá? Então você consegue não só ter, né, essa violência para incentivar as pessoas a votarem quem você quer, mas também o uso de compra de votos, troca de favores, né? Então essas eleições com o voto aberto vão sendo marcadas por serem eleições muito fáceis de serem manipuladas, tá? Quando você sabe em quem a pessoa votou, você consegue manipular mais fácil essa eleição, tá? Tinham várias maneiras de você manipular, né? Tinha, como eu já falei, compra de votos, tinha os chamados jagunços, né? Que eram os capangas que ficaram ali em volta dos lugares onde a votação ocorria, tentando impor à força mesmo o voto das pessoas, tá? Tinha também uma justiça eleitoral que era manipulada também, né? Uma comissão que checava os votos, que também podia fazer manipulação, descartar o voto de candidatos de oposição, tá? Então, esse sistema de voto aberto vai ser a base para a criação de um período de chamada República Oligárquica, né? O que é uma oligarquia? Oligarquia é o governo de poucos para poucos, tá? Então, com essa república oligárquica, a gente entra numa fase da política brasileira marcada por uma contradição fundamental já no termo. Porque enquanto república significa governo para o povo, oligarquia significa, né, esse governo de poucos. Então, é para o povo ou é para poucos, né? De fato, o voto agora era direto, a pessoa votava diretamente no candidato que ela queria, mas o fato dele ser aberto permitia essa manipulação, permitia que as elites, né, continuassem no poder, evitando, né, dificultando muito a chegada de um candidato da oposição. Tá legal? Além disso, né, é uma Constituição que ela tem o princípio do sufrágio universal, ou seja, não existe mais um limite de renda para que você possa participar das eleições. Mas olha o que vai entrar aqui, ó. Exclusão dos analfabetos, tá? Então, por mais que o voto não seja mais censitário, o fato agora de você excluir os analfabetos faz com que grande parte da população mais pobre, população marginalizada, população em grande parte de ex-escravizados, essas pessoas vão ser excluídas da votação, uma vez que quem é analfabeto não pode mais votar. Tá legal? Então, por mais que, em teoria, o sufrágio seja universal, sufrágio aqui a gente tem que entender como direito ao voto, o voto universal, tá? Então, por mais que esse voto seja universal, de fato, com a exclusão dos analfabetos, além das mulheres, né, também, metade da população já é descartada do direito de votar, beleza? Então, essa Constituição, por mais que ela se diga, né, formando uma república no Brasil, né, o que seria o governo para o povo, a gente vê que o sistema de voto continua muito excludente. As mulheres, os analfabetos são excluídos e o voto aberto permite a manipulação
daqueles poucos eleitores do Brasil do período, tá? Quando que isso vai mudar, galera? Isso vai mudar com a próxima Constituição, com a era Vargas no poder, tá? Vargas, ele chega no poder, qual que é o contexto aqui? Era Vargas, né? A chegada do poder, a chegada no poder de um grupo que tentava acabar com essa chamada república oligárquica. Um grupo político que tentava impor uma nova política no Brasil, tentava realizar uma verdadeira revolução na política do Brasil. Por isso que o movimento que leva Vargas ao poder tem o nome de Revolução de 30. Né? Os próprios revolucionários, as pessoas que tomaram o poder em 30, se consideram revolucionários, se consideram como, né, começando uma nova política. Uma política mais limpa, uma política mais justa, uma política, né, menos elitista e menos excludente. Tá legal? Então, o contexto mais geral era o de Era Vargas, era de tentar modificar a política do Brasil por meio de uma nova Constituição. Mas, na verdade, a revolução que levou Vargas ao poder ocorre em 30, tá? 1930. E como vocês podem ver, a Constituição é apenas de 34. O que aconteceu nesses 4 anos? Né? Esses 4 anos foram anos do chamado período do governo provisório de Vargas. Antes de elaborar uma Constituição, Vargas governou com um grande autoritarismo. Né? A ideia era de que antes da Constituição ser feita, Vargas tinha que dar uma limpada, digamos assim, na política do Brasil. Ele demitiu alguns governadores, ele modificou ali, né, algumas legislações, sem ter ainda uma Assembleia Legislativa, sem ter ainda uma Constituição embasando a sua política. Tá? Então, com esse começo do governo Vargas como autoritário, a gente tem já, de fato, essa antecipação de que Vargas, por mais que se colocasse como um homem de uma nova política, né, um homem que ia romper com a República Oligárquica, romper com aquela manipulação, Vargas queria fazer isso de maneira autoritária. Tá? Então, o contexto mais específico é o contexto da reação de pessoas que estavam insatisfeitas com esse autoritarismo, esse governo quase ditatorial de Vargas durante esses primeiros anos de governo. Tá? Então, os paulistas, principalmente, eram um grupo que se opunha ao governo Vargas. Algumas elites paulistas republicanas tentam fazer uma revolução, tentam derrubar o governo Vargas em 32 para impor uma Constituição ao governo. Né? Revolução constitucionalista, uma revolução que queria, de fato, impor uma Constituição ao Brasil. Queria acabar com esse governo autoritário, esse governo provisório de Vargas. Por mais que essa revolução tenha perdido, por mais que as forças governamentais tenham sufocado esses revoltosos paulistas, Vargas se viu obrigado a ceder e a, de fato, implementar uma Constituição que foi elaborada e implementada 2 anos depois. Tá? Quais são as características dessa Revolução de 34? Como eu já falei para vocês lá na hora da nossa linha do tempo, essa é, até o momento, a Constituição mais democrática, mais avançada, digamos assim, do Brasil. Tá? Vamos destacar aqui alguns dos seus pontos principais. Em primeiro lugar, a gente tem um reforço do federalismo. Né? Já vimos que a República era federativa lá atrás com a de 91 e agora vai ser de fato, né, em teoria, vai ter a defesa de novo desse federalismo de maior autonomia para os estados. Além disso, pela primeira vez, o voto feminino vai ser legalizado pela Constituição. Tá? Havia já há décadas no Brasil uma campanha de mulheres pelo sufrágio feminino. Né? Mulheres que tentavam participar de eleições, mulheres que lutavam pelo direito de votar e de ser votadas também, de ser eleitas para cargos no Brasil. Tá? Com a Constituição de 34, essa demanda, essa luta social de décadas, ela é finalmente atendida e esse talvez seja um dos pontos mais lembrados quando falamos da Constituição de 34, quando falamos dos primeiros anos do governo Vargas. Tá? Mas, né, por mais que as mulheres tenham tido a sua participação política legalizada com a Constituição, os analfabetos seguem um grupo excluído. Tá? Mais uma vez, andando agora naquele sentido de tentar moralizar as eleições, tá? Acabei esquecendo, galera. Não só o voto era feminino, como o voto agora vai ser secreto, beleza? Muito importante isso aqui também. O voto aberto permitia manipulação, o voto secreto vai dar ali um pouco mais de justiça para essas eleições. E além disso, falando de justiça, vamos ter um órgão independente de justiça eleitoral
que vai fiscalizar as eleições. Não eram pessoas necessariamente indicadas por Vargas. Então, mais uma vez, vamos ter ali, né, uma tentativa de dar mais justiça, de dar mais moralidade e legalidade para essas eleições. Tá? E aqui o ponto final, que é uma das coisas que logo vem em mente quando pensamos na era Vargas, é o fato de que, pela primeira vez, havia, né, uma legislação trabalhista em larga escala sendo contemplada em uma Constituição. Então, limites na jornada de trabalho, direito a férias, por exemplo, a organização sindical, tá, vão ser algumas das características, algumas das leis de direitos trabalhistas que estão contempladas na Constituição. Tá bom? Essa, então, galera, foi a nossa Carta Constitucional, nossa Carta Magna, digamos assim, de 34, tentando romper com alguns, né, dos aparatos excludentes e elitistas que a Constituição anterior permitia, tentando acabar com a República Oligárquica, aumentar ali a base de pessoas votando, né, pensando mais de metade da população ali, né, vai ter o direito, pelo menos, ao voto, e tentando impedir a manipulação implementando o voto secreto, além de ampliar, né, os direitos aos trabalhadores. Então, por mais que ainda tivessem, né, por mais que ainda houvesse restrições, como o voto dos analfabetos, que continuou sendo proibido, tá? Essa Constituição vai ser a mais avançada até o momento. Mas, né, infelizmente, né, uma certa ironia do destino, essa vai ser a Constituição que dura menos tempo, porque logo 3 anos depois vamos ter o golpe de Vargas do Estado Novo, que vai implementar um novo texto constitucional. Beleza? Então, com o golpe do Estado Novo, Vargas implementou uma nova Constituição, acabando com aquela que ele próprio tinha elaborado 3 anos antes. Na verdade, quem elaborou foi uma Assembleia Constituinte. Vargas aprovou e também teve sua influência durante ali, as deliberações da Assembleia. Tá? A Constituição, que até então era mais avançada do Brasil no período, mas, infelizmente, ironicamente também, durou apenas 3 anos. Tá? O contexto aqui da de 37 é bem simples. Golpe do Estado Novo. É quando Vargas se torna um ditador verdadeiro, né, inconteste no Brasil, e governa durante 8 anos de maneira autoritária. Tá? O conjunto de leis que organizou o seu governo durante todo esse período foi a Constituição de 37. Quais eram os pontos principais dessa carta? Vamos lá. Em primeiro momento, o golpe militar fechou o Congresso, o golpe que instaurou o Estado Novo fechou o Congresso, e durante todo o Estado Novo o Congresso não foi reaberto. Tá? A Constituição, na verdade, ela dizia que o Congresso estaria fechado, o Poder Legislativo seria fechado de maneira transitória, mas, na verdade, o que de fato aconteceu é que ele continuou fechado durante todo o Estado Novo. Tá? Não só o Legislativo Federal, mas também as Assembleias Estaduais e as Câmaras Municipais. Além disso, né, uma vez que não havia, né, poder legislativo para elaborar as leis eram feitas pelo próprio governo, por meio de decretos. Tá? Então, Vargas, ele decidia o que ele queria fazer, ele escrevia ali um decreto, esse decreto podia valer com força de lei. Tá? Então, a Constituição permite o governo por meio de decretos-lei. Os partidos políticos que existiam até então foram extintos, né? Então não havia legislativo, não havia partidos políticos. Vargas, ele não queria dividir o poder com outras instâncias políticas, tá? No seu discurso, né, que ele dá para a população, que é veiculado nos rádios logo depois que ele dá o golpe do Estado Novo, o discurso então que justifica e que funda esse Estado Novo, ele associa o que ele chama de democracia de partidos à desordem, à bagunça, à balbúrdia, né? E, enfim, né, a uma ameaça à política do Brasil. Tá? Então, na visão de Vargas, essa divisão de poder, essas disputas de partidos, essa realização de eleições regulares não era algo que ele valorizava. Ele valorizava um governo forte, centralizado, que garantisse a ordem e o desenvolvimento do país. Por isso, tanto as instâncias legislativas são fechadas, quanto os partidos todos são extintos. Tá? Também não havia eleição para governadores. Vão ser interventores eleitos, na verdade, indicados por Vargas, tá? Que vão, de fato, governar esses estados, de acordo com a Constituição. Tá? Além disso,
era declarado um estado de emergência durante toda a vigência do Estado Novo, e esse estado de emergência permitia que o governo suprimisse liberdades individuais e agisse de maneira autoritária. Tá? Então, o que devia ser, né, um estado de emergência transitório, digamos assim, acaba sendo um estado muito longo, tá? Que permite que o governo tome medidas ainda mais autoritárias. E, por fim, tá? Há a instauração da pena de morte para alguns crimes específicos. Tá? Se você ofendesse algum atentado contra a vida do presidente, se você fizesse algum tipo de coisa que pudesse ser interpretada como guerra civil, né? A traição, vender segredos para outros países, por exemplo, tá? Eram diversas atitudes, diversas práticas que eram consideradas criminosas, cuja pena era a pena de morte. Tá legal? Então, essa foi a Constituição de 37 e ela marca pra gente esse autoritarismo do Estado Novo. Você não divide poder com estados, você não divide poder com partidos, você não divide poder com o legislativo, tá? Você governa por decretos-lei e você dá pena de morte, você persegue seus opositores, inclusive permitindo que eles sejam mortos pelo próprio país, tá bom? Então, a ideia é justamente essa, quando a gente vê essa Constituição, e que ajuda a gente a entender todo o Estado Novo. Você não respeita as liberdades civis, você persegue opositores, você tortura opositores, você implementa um sistema de censura e de propaganda social e você não divide o poder. Você, no caso Vargas, você, no caso, né, o governo da época, não dividia o poder com outras instâncias da política do Brasil. Tá? Os governadores eram nomeados, as assembleias eram fechadas e os partidos eram extintos. Tá? Esse foi o Estado Novo varguista. Vamos agora para a Constituição que veio logo após o fim dessa ditadura, de fato, que Vargas implementou, que foi a Constituição de 46. Qual foi o governo? Fim do Estado Novo. Tá? Os militares, de acordo ali com alguns anseios populacionais, com algumas manifestações políticas e sociais contrárias à continuidade do governo Vargas, cujo principal gatilho para o acontecimento foi a participação do Brasil na Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, porque enquanto o Brasil lutava ao lado das democracias liberais contra os governos autoritários, lutava ao lado de Inglaterra, lutava ao lado dos Estados Unidos na Europa, contra a Itália fascista, a Alemanha nazista, no Brasil, né, a política nacional era marcada pelo autoritarismo, era marcada também por uma ditadura. Essa contradição vai ficando cada vez mais aparente, as pessoas vão lutando por uma redemocratização do país e, de fato, nós temos início do que é considerado o período democrático do Brasil. Um período no qual eleições regulares aconteceram de maneira constante, um período no qual os partidos políticos eram muito fortes, um período também quando as massas começam a participar das eleições de maneira mais presente, tá? Então, grandes comícios começam a acontecer, passeatas, protestos, então o povo começa a entrar de fato, né, nesse jogo político, nessa política eleitoral do Brasil. Por mais que tenha havido alguns problemas, presença dos militares na política, tentativas de golpes, alguns golpes ali aconteceram também, foram cerca de 20 anos de um período ali democrático, entre aspas, podemos dizer assim. Alguns avanços, se a gente considerar em relação ao que veio antes disso, tá? Mas também a persistência de algumas práticas golpistas e autoritárias. Tá? E a Constituição de 46 vai tentar marcar, né, essa redemocratização, tentando se afastar do Estado Novo, tentando se afastar da ditadura varguista. O que ela traz pra gente, então? Vamos lá. Primeiro ponto, né, ele tenta implementar aquele modelo democrático e liberal lá da Constituição de 34, né, que tinha ali alguns avanços sociais, que tinha ali alguns direitos trabalhistas também. Então, como que isso aparece, né? Primeiro ponto, equilíbrio de poderes, tá? Enquanto o Vargas, ele acabou completamente com a atuação legislativa e ele dificultou também a possibilidade do judiciário de julgar os crimes de Estado, durante esse chamado período democrático, havia, em teoria, um equilíbrio entre as funções do executivo, legislativo e do judiciário. Além disso, o voto
voltava, né, de fato, a haver um sistema de voto baseado no voto secreto e obrigatório, mas a exclusão dos analfabetos continuava. Então, enquanto no Estado Novo não houve eleições, né, não havia ali aquela chamada democracia de partidos que o próprio Vargas demonizava, aqui vai haver, de fato, eleições regulares com o voto secreto e obrigatório, mas seguindo com a exclusão dos analfabetos. Tá? As leis trabalhistas, algumas delas, elas vão ser implementadas e o direito à greve está nessa Constituição. Mas é um direito à greve com algumas restrições, digamos assim. Tá? Como assim restrições? À medida que os anos vão passando, o governo vai dificultando cada vez mais esse direito. Vão entrando praticamente que só categorias muito específicas poderiam fazer. Tem leis que passam que dizem que categorias emergenciais, categorias fundamentais, não poderiam fazer greves. Né? Tem um comentarista político da época que, para tentar ironizar um pouco esse sistema, né, de que teoricamente você, de acordo com a Constituição, permite as greves, mas na prática você restringe esse direito, para tentar ironizar isso, ele tem uma declaração famosa que ele fala que se as leis fossem seguidas, né, à risca, apenas as floriculturas poderiam fazer greve. Tá? Então, de fato, por mais que na Constituição esse direito fosse garantido, na prática elas eram muito reprimidas. Tá? Mas aquela legislação trabalhista lá do Vargas, né, de limite da jornada de trabalho, de férias, 13º, tá? Imposto sindical, essas questões vão seguir sendo valorizadas nas cláusulas da Constituição. E aí, para fechar, a gente tem um ponto aqui importante, que é a da pluralidade partidária. Mais uma vez, Vargas não acreditava, não valorizava o que ele chamava de democracia de partidos. Para ele, os partidos políticos, né, esse jogo eleitoral levava à bagunça, levava à guerra civil, em última instância. Aqui, com essa Constituição, essa pluralidade partidária passa a ser um dos pilares da democracia do Brasil. De fato, durante esse período democrático, como a gente chama, houve 3 partidos políticos principais que eram muito fortes, muito coesos, que tinham bases de eleitores significativas no Brasil. PSD, PTB e UDN. Tá? Então, durante esses 20 anos, a vida política vai seguindo ali de acordo com esses 3 partidos. Mas havia um outro partido que também era forte, o Partido Comunista do Brasil, que vai ser perseguido e é fechado. Tá? Então, mais uma vez, por mais que houvesse, em teoria, uma defesa da pluralidade partidária, na prática, alguns partidos mais radicais continuavam sendo perseguidos. Tá? Essa era a Constituição de 46, essas foram as bases que ela lançou sobre o chamado período democrático brasileiro. Vamos agora para a Constituição seguinte, Constituição de 67. Vocês estão comigo, galera? Vamos junto que ainda faltam mais 2 para discutir, 2 muito importantes, tá? 67 e 88. O contexto, então, de 67, já perguntei para vocês lá na linha do tempo. Como que era o governo do Brasil nessa época, galera? Vocês sabem, regime militar, beleza? Então, o contexto principal que a gente tem que ter aqui é de que foi a Constituição elaborada pelos militares para dar as diretrizes de seu governo. Tá? Mas, mais uma vez, vocês podem pensar, pô, João, essa Constituição é só de 67 e eu sei que os militares chegaram ao poder após a derrubada de João Goulart em 64. Perfeito. Boa colocação, galera. Como que se dava, então, esse governo antes da Constituição? Se dava por meio dos chamados atos institucionais. Os militares, então, para dar ali uma aparência de normalidade jurídica ao governo deles, editavam e publicavam atos institucionais que eram basicamente leis que eles próprios decidiam. Tá? Então, o AI-1, por exemplo, o primeiro ato institucional, ele vai determinar que o presidente da República tem o direito de cassar mandatos de parlamentares eleitos, de tirar os direitos políticos de qualquer cidadão brasileiro, ou seja, impedir que ele vote ou que ele seja votado, e também de fazer o desligamento forçado, ou seja, aposentar, mandar para reserva ou até mesmo demitir funcionários públicos, tá? Tanto civis quanto militares. Só um exemplo, tá? O AI-1, então, ele tem essa chamada rodada de punições revolucionárias, né? Os militares se consideravam
como tendo feito uma revolução no Brasil. Então, as punições que eles fizeram foram as chamadas punições revolucionárias. O AI2 e o AI3, eles vão extinguir os partidos políticos, vão determinar que a eleição para governadores está suspensa, né, que os governadores vão ser indicados pelo presidente e depois pelas assembleias legislativas locais, tá? Então, vão sendo vários atos, várias legislações que os próprios militares vão aplicando e vão determinando sem ter ali um contato necessário com as instâncias legislativas, tá? Então, antes da Constituição ser elaborada, os militares governavam por meio de atos institucionais, beleza? E a própria Constituição, ela vai ser mais uma dessas constituições que é implementada, que é outorgada, que é imposta no Brasil. Os militares, eles haviam dissolvido o Congresso poucos meses antes, por uma disputa ali interna com os parlamentares, né? Os militares queriam a cassação de cinco parlamentares de oposição. O Congresso votou contra, e em resposta a isso, os militares dissolveram o Congresso. Tá? Então, quando a Constituição é elaborada, o Congresso está dissolvido. O Congresso ele é convocado apenas para aprovar a Constituição que veio de cima. Né? Aquele velho ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se um parlamentar fosse contrário ao governo militar, já estava claro que ele teria o seu mandato cassado, beleza? Então, com isso, a gente consegue entender que a Constituição de 67 estava ali, faz parte dessa tendência autoritária desses governos militares. Quais que eram, então, os principais pontos que ela trouxe para a gente? Primeiro poder, concentrava muitos poderes nas mãos do presidente. Então, o presidente ele tinha direito, né, de fazer aquelas punições que nós já comentamos, tinha alguns tipos, alguns assuntos que somente o presidente poderia fazer leis, né, segurança nacional, questões orçamentárias, por exemplo. Todo, né, esse projeto de elaboração de leis passa a emanar, né, passa a partir principalmente da figura do presidente. Né? Ele ganha cada vez mais poderes, ele responde cada vez menos, né, ao poder legislativo e ao poder judiciário. Tá? Então, essa concentração de poderes nas mãos do presidente é uma das marcas principais, não só do governo militar, mas também dessa Constituição, que ajuda a gente a entender todo esse período de regime militar. Além disso, né, assim como Vargas instaurou a pena de morte, os militares também elaboraram, né, e colocaram na sua Constituição que crimes contra a segurança nacional seriam julgados como pena de morte. E quem que vai definir o que é um crime contra a segurança nacional vão ser os próprios militares, beleza? Então, se você, por exemplo, joga uma bomba contra um prédio do governo, isso pode ser um ato de terrorismo, isso pode ser passivo de pode ser passivo de pena de morte, tá? Então, diversas ações de oposição mais radical, né, essa oposição que partiu para a luta armada, são ações que vão ser alvo de perseguição e que podem responder criminalmente como pena de morte. Tá? A gente sabe que, durante todo o regime militar, a pena de morte oficial não foi utilizada. As mortes que aconteceram ou eram execuções ilegais ou eram mortes durante sessões de tortura, tá? Que também a gente sabe que aconteceram. Então, por mais que a pena de morte ela fosse um dispositivo legal a ser usado, né, talvez porque pegasse um pouco mal para a população como um todo, os militares não a aplicaram, tá? Optando por fazer outros tipos de ações repressivas que resultavam no assassinato dos seus opositores. Beleza? Então, outro ponto que a gente pode ter é a restrição no direito à greve. Como assim? Né? A gente já via que durante muito tempo essas conquistas dos trabalhadores elas eram defendidas no Brasil. Durante o governo Vargas, elas foram implementadas em larga escala e durante o chamado período democrático, elas voltaram, né, elas continuaram a ser valorizadas. Ao longo desses 20 anos de período democrático, os setores sindicais e operários se radicalizaram em lutas de esquerda, em lutas comunistas. Tá? Então, o governo militar passa a ver esses sindicatos, passa a ver esses operários urbanos e rurais também, como possíveis ameaças, né? Como entidades subversivas. O que acontece? Alguns direitos trabalhistas, principalmente o direito à greve, passam a ser restritos. Tá? Além disso, as atribuições da justiça militar são ampliadas
Então são órgãos, né? Não é mais a justiça comum que vai julgar os crimes contra o governo. Vai ser uma justiça militar que vai eventualmente aplicar penas mais severas, tá? E para fechar, todos os atos institucionais que aconteceram antes da Constituição são incorporados a ela, né, e são excluídos de apreciação judicial. Isso é muito importante, né? O que é excluir de apreciação judicial? É dizer que você nunca vai poder julgar algo que o governo fez com base nesses atos institucionais. Ele está excluído de ser julgado pela justiça. Então, se você, por exemplo, é um deputado que teve seu mandato cassado pelo presidente, de acordo com o ato institucional de número 1, você não pode processar o presidente por ilegalidade, tá? Nunca. Está excluído de apreciação jurídica, tá bom? Então, com essa Constituição, eles, né, protegiam os militares de tudo que eles tinham feito ao longo desse governo, protegiam, né, as cassações, protegiam os arbítrios, protegiam todo aquele aparato repressivo e autoritário. Tá legal? Essa foi a Constituição de 67, e por mais que eu tenha dito para vocês que a Constituição de Vargas de 34 foi a mais curta do Brasil, ela foi a mais curta oficialmente falando, tá? Porque um ano depois dessa Constituição aqui ser imposta aos brasileiros por meio do governo militar, os militares aprovam o AI-5, né? AI-5 que é o principal símbolo desse autoritarismo do governo militar, e esse AI-5 que acaba anulando muitas das leis que a própria Constituição definia para o Brasil, tá? O AI-5 ele não suspende a Constituição, ele não anula ela, ele não substitui, mas ele vira quase que um conjunto de leis paralelas, tá? Que tem mais força. Um conjunto de leis paralelas que predomina sobre a Constituição, tá? Então, por mais que a Constituição de 34, de modo oficial, tenha durado apenas por 3 anos, essa Constituição ela tem as suas atribuições muito reduzidas, né, com o AI-5, que foi apenas 1 ano depois. Tá legal? Essa, então, galera, foi a última Constituição, a última e única Constituição do governo militar, e com a próxima nós entramos não só no período da redemocratização, mas nós também entramos na Constituição atual do Brasil, tá? A Constituição que vive até hoje, né, já sofreu algumas emendas, tá? Então a Constituição ela pode ser emendada, mas o texto base continua valendo, beleza? Qual vai ser o contexto, então? Né? O contexto, como eu falei, é o de redemocratização. É de tentar garantir alguns dos direitos que tinham sido perdidos durante o governo militar. Tá? Tentar dar amparo à maior parte da população possível. Tentar garantir segurança social, assistência social também. Tá bom? Então, com o fim do regime militar, né, nós vamos ter algumas manifestações de massa lutando por mais democracia, lutando por mais liberdade. A campanha da anistia, por exemplo, a campanha das diretas já, foram campanhas onde milhares de pessoas, né, a das diretas já, até o momento que ela aconteceu, era a maior campanha de massa da história do Brasil. As maiores passeatas, a maior mobilização popular por uma motivação política que aconteceu no Brasil até o momento que ela ocorreu de fato. Tá? Então havia, né, muitas pessoas no Brasil lutando por mais democracia, lutando por mais direitos, lutando pelo fim do governo dos militares. Tá? E quando isso acontece, de fato ocorre, a Constituição de 88 tenta, né, atender a esses anseios, atender a esses desejos. Ela é fruto das deliberações de uma Assembleia Constituinte que durou mais de 2 anos, que teve mais de 500 parlamentares atuando nela. Tá? Então foram muitos setores sociais que foram contemplados, tiveram emendas de participação popular, tinham manifestações que pessoas, grupos, ocupavam salas da Constituinte, né? Os grupos indígenas, por exemplo, tiveram uma participação protagonista muito importante na luta pela demarcação da terra, tá? E por isso, e outros motivos, ela ficou para a história como a Constituição Cidadã, a Constituição que tenta garantir direitos de cidadania para a sua população, tá? Que direitos foram esses? Vamos ver um pouco aqui no próximo slide. Vamos lá. Em primeiro ponto, né? Enquanto durante o governo dos militares havia ali, né, uma restrição do direito do voto, por exemplo, as eleições presidenciais eram indiretas, né? As eleições presidenciais de governadores e de prefeitos das capitais eram indiretas. Esses prefeitos, na verdade, eles eram nomeados, tá? Não havia nem mesmo eleição, tá?
As eleições que haviam eram para os parlamentares no Brasil, somente, eleições diretas. Tá? E mesmo assim, com muitas restrições. Nós sabemos que qualquer parlamentar de oposição que tivesse ali uma atuação mais destacada poderia e muitas vezes tinha seu mandato cassado, tá bom? Então, depois ali de mais de 20 anos de uma restrição muito forte ao direito de voto no Brasil, aqui, tá? Com a Constituição de 88, o voto direto, deixa eu pegar a canetinha aqui, o voto direto passa a ser aprovado para todos os cargos eletivos, que é exatamente o que nós temos até hoje, né? Então, hoje, os eleitores brasileiros eles podem votar para vereador, ou seja, legislativo municipal, para prefeito, governador, deputados estaduais, deputados federais, senadores e presidente da República. Tanto para os cargos legislativos, nas instâncias federais, estaduais e municipais, quanto para cargos do executivo, tá bom? Também nos 3 níveis. Então, isso, né? Enquanto durante o governo militar tinha muita restrição, você votava aqui, não votava ali, com a Constituição de 88 e até hoje há voto direto para todos os cargos eletivos. E, pela primeira vez na história do Brasil, nós vamos ter, né, do Brasil republicano, lembrando que a Constituição de 24, lá do Brasil Imperial, de 1824, permitia sim votos analfabetos, mas pela primeira vez na história do Brasil republicano, haverá voto das pessoas analfabetas, né, de acordo com essa tendência da Constituição de ampliar os direitos políticos, ampliar os direitos de cidadania, né? Tentar ser uma Constituição mais inclusiva, menos excludente, menos elitista, tá? E aí, né, a gente vai ter as chamadas cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas da Constituição? São as cláusulas que não permitem emenda, tá? Você pode emendar, por exemplo, o regime de previdência social do Brasil, né? Acabamos de ter uma reforma da Previdência que ocorreu por meio de uma emenda constitucional. A Constituição de 88 definia, né, um sistema de previdência, houve uma emenda que reformou esse sistema. Tá? Isso pode acontecer, a própria Constituição permite que ela seja reformada, permite que ela seja emendada. Mas algumas cláusulas, as cláusulas pétreas, né, a ideia de que elas estão escritas na pedra, que elas não podem ser quebradas, são as cláusulas que não aceitam qualquer tipo de emenda. Tá? Então, dentro dessas cláusulas, as mais importantes são as que garantem direitos individuais. Direito à vida, direito à liberdade, direito à segurança, direito à manifestação de pensamento, tá? Direito à educação, direito à saúde, são alguns deles. Tá legal? Então, esses direitos individuais, eles não são alvos de emenda. Então, eles são, né, alguns dos principais artigos dessa Constituição. Tá legal? As cláusulas pétreas, as cláusulas escritas na pedra, tá? Para você mudar esses direitos, você tem que mudar a Constituição inteira. Tem que ser uma nova Constituição, porque os direitos individuais, as garantias individuais, são cláusulas pétreas, são as chamadas cláusulas eternas. Tá legal? Isso foi uma clara resposta ao regime militar que reduziu e restringiu muito esses direitos. Por exemplo, direito à liberdade de pensamento, direito à manifestação política, direito de oposição, tá? Tudo isso era perseguido, era coibido durante o governo dos militares. Agora, com essa ideia de redemocratizar o Brasil, de ampliar a cidadania, ampliou-se também os direitos individuais, né? E tentou garantir que, de fato, eles vão ser cumpridos à risca. Tá? Outro ponto importante, né, nessa ideia de tentar ampliar o direito à cidadania, é a chamada demarcação de terras indígenas. Né? Foi a primeira vez também no Brasil independente, na história do Brasil, podemos dizer, que houve um reconhecimento federal em larga escala dos direitos indígenas à terra. Né? As suas terras foram demarcadas, a sua autoridade sobre as suas terras foi garantida em texto constitucional. Tá legal? Havia ali antes, né, legislações um pouco vagas, direito aqui, corta direito aqui, tá? Mas com a Constituição de 88, há, né, em texto constitucional de fato, há uma legislação constitucional que garante o direito de povos indígenas a ocuparem as suas terras, a não serem expulsos das suas terras. Tá? Nós sabemos que ao longo desses anos isso ainda é muito fruto de disputa, na prática não é sempre assim, tá? Há grupos que tentam invadir essas terras, que acham que tem que haver algum tipo de
exploração econômica de minério, por exemplo, derrubar as florestas, tá? Mas na Constituição essa demarcação ela é garantida, beleza? Mais um ponto nesse sentido, né, de ampliar a cidadania, de ampliar a garantia de direitos de minorias que antes eram excluídas do cenário político nacional. Além disso, né, já falamos um pouco de sistemas de seguridade, de previdência social. Nessa levada é criado o Sistema Único de Saúde, que nós todos conhecemos como o SUS. Né? Vou até escrever aqui. Nós todos conhecemos como o SUS. A Constituição ela dá as bases para a criação do SUS. Ela fala, há de ser criado um sistema único de saúde seguindo tais e tais e tais preceitos. Tá legal? Então, a partir da Constituição, a partir da preocupação da saúde e do reconhecimento da saúde como um direito universal dos brasileiros, garantido aqui, né, nessas cláusulas pétreas, é criado um sistema público de saúde que atenda todas as pessoas do Brasil. Tá bom? Mais um ponto importante, né, mais um grande avanço que nós temos com essa Constituição. Além disso, né, em mais uma resposta clara aos militares, a tortura é colocada como um crime inafiançável, ou seja, se você é preso por tortura, você não pode pagar uma fiança e aguardar o julgamento em liberdade, né? Você então começa a criminalizar e a perseguir, né, tentar coibir alguns dos atos que os militares praticavam contra seus opositores, né? De novo, nesse contexto de redemocratizar o país, nesse contexto de superar o autoritarismo marcado pelo regime militar, tá? E aí, para fechar, a gente vai também ter, né, uma defesa da independência do poder judiciário. Poder judiciário que tinha suas atribuições muito reduzidas. Lembrando que eu falei, né, sobre as atitudes dos militares que eram excluídas de apreciação judicial. Então, né, tudo que os militares fizeram com base nos atos 1, 2, 3, 4, 5 e os que vieram depois, tudo aquilo não podia ser julgado, né, no STF, por exemplo. Os militares falavam, não, eu fiz isso aqui com base no AI-5. Foi um caso clássico de censura que ocorreu. O Estadão, jornal Estado de São Paulo, tentou denunciar a censura que ele sofria, tá? Levou esse julgamento para as instâncias superiores e os militares falaram, olha só, nós censuramos, mas foi com base no AI-5. Então nós não podemos ser julgados e, de fato, o julgamento deu-se por encerrado. Tá? Então, as atribuições do judiciário em julgar os crimes cometidos pelos militares, principalmente pelo próprio governo, tinham sido muito reduzidas durante esse regime militar. Com a redemocratização, com a tentativa de superar essa herança autoritária, superar esses chamados anos de chumbo, como eles ficaram para a história, tá? O poder judiciário vai ter a sua independência garantida. Beleza, galera? Esses são alguns dos pontos principais. A gente poderia ficar aqui uma aula inteira de 1, 2 horas discutindo aqui, botando mais pontos nessa nossa lista para destacar a Constituição de 88. Mas a ideia aqui, né, não é ter uma aula só sobre a Constituição cidadã. A ideia aqui, né, e o de fato que nós estamos fazendo, é discutir sobre a história das constituições brasileiras e como que isso nos ajuda a entender a história do Brasil como um todo. Né? Como por meio dessa viagem no tempo que nós estamos fazendo, nós vamos vendo as modificações de formas de governo, vamos vendo os avanços e retrocessos que vão acontecendo e vamos, de fato, agora completando essa linha do tempo, tá? Da história constitucional brasileira. Nós começamos no período imperial, né? Uma Constituição outorgada, uma Constituição com a marca do voto censitário e do poder moderador. Passamos pela proclamação da República e uma Constituição que se diz republicana, se diz mais democrática, mas que na prática permite o voto aberto, permite a manipulação de votos e proíbe o voto dos analfabetos, excluindo grande parte da população. Né? Chegamos na Era Vargas a uma Constituição com maiores direitos trabalhistas sendo defendidos, tá? Mas uma Constituição que rapidamente é apagada, que é descartada por um golpe militar que instaura uma ditadura, onde uma nova carta vai agora defender um governo centralizado, autoritário, que não divide poder com partidos nem com as instâncias legislativas. Né? Chegamos então à redemocratização, a primeira delas, após o Estado Novo, né? Onde há um retorno dos direitos trabalhistas e uma continuidade da ordem democrática. Cerca de 20 anos depois, essa Constituição ela é suprimida
pelos militares, tá? Que derrubam João Goulart, instauram um governo autoritário e implementam e aprovam mais uma vez uma Constituição autoritária, que dá muitos poderes ao presidente, tá? Que reduz as atribuições tanto do legislativo quanto do judiciário e que tenta colocar os militares, os presidentes, acima do resto da política nacional. E fechamos já com a nossa Constituição Cidadã, a Constituição que nós temos hoje, a Constituição que nós valorizamos hoje e que mesmo que tenha sofrido, que venha sofrendo muitas alterações, algumas importantes, de fato, os tempos passam, a sociedade se atualiza, as coisas precisam de fato mudar, outras não tanto, outras nós podemos ver como retrocessos, mas o fato de que ela pode ser mudada é proveitoso. E devemos lembrar que nessa Constituição Cidadã há as cláusulas pétreas, aquelas que jamais poderão ser emendadas, que jamais poderão ser remendadas. Dentre essas cláusulas, as mais importantes dizem respeito aos direitos individuais. Então, a nossa Constituição atual, ela garante que todos os brasileiros têm o direito à vida, liberdade, manifestação política, direito de oposição, direito de pensamento, direito à saúde, à educação e à segurança. Tá? É uma Constituição que tem problemas, é uma Constituição que sofre modificações constantemente, mas é uma Constituição que tem que ser valorizada e que tem que ser defendida. Beleza, pessoal? Essa, então, foi a aulinha que a gente separou aqui para vocês terem uma ideia, né, de como que nós podemos discutir a história do Brasil aqui na Fox Vestibulares. Pegamos esse assunto da Constituição, das constituições, para fazer ali, né, o fio condutor, para conseguir ter uma discussão bem bacana, bem variada, sobre diversos pontos da história, principalmente política, do Brasil independente. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, segue ali nossas páginas nas outras redes sociais e fica de olho que estamos sempre divulgando novos materiais. Eu sou o professor João, nós somos a Fox Vestibulares e é um prazer conhecer vocês. Valeu, gente!